Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como que sempre quis. Você vai sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrar os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar bem, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver também é que eu sabia pra você chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver também é que eu sabia pra você chorar, sorrir também e dançar. Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do Trajano Arte Entrevista. Hoje eu começo com uma frase, não poderia ser diferente, começar com uma frase de uma pessoa que não fosse Paulo Freire hoje em dia, né? A gente gira e acaba voltando para Paulo Freire. Tem uma frase do Paulo Freire que ele vai dizer que a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posto em prática. Então, o Paulo Freire ele pregava um conhecimento que fosse vivo, que fizesse o sujeito pensar, refletir, enquanto sujeito agente de transformação. E hoje o Trajano Arte Entrevista recebe uma professora, poetisa, que conseguiu transpor, levar a arte para a sala de aula. E nós vamos hoje bater um papo com Helena Cardoso, professora e poetisa. Vou convidá-la aqui. Boa noite. Olá, Boa noite, Trajano. Obrigada pelo convite. tudo bem com você? Está me ouvindo? Estou ouvindo, acho que o som não está muito legal. Não sei se é a minha conexão aqui ou se é a sua, mas a gente vai tentando. Você consegue me ouvir agora? Sim, sim. Pronto. Então, como eu disse no início, eu tenho o prazer de receber hoje, na segunda emissão do meu quadro aqui no meu Instagram, que eu faço todos sábados, de 15 em 15 dias, aos sábados, às 7 horas da noite, que é o Trajano Arte Entrevista. E hoje eu recebo a futuro da minha colega, já foi colega de trabalho, a gente já dividiu experiências lá no ProEnem da UFB, um curso voltado de preparação para o Enem, para a comunidade de Campina Grande e região. E eu tive o prazer de dividir aí, por alguns meses, mais de ano, creio eu, a companhia aí da Helena, como colega de trabalho. E hoje ela está aqui, a honra de recebê-la no meu quadro. E então, Helena, eu fui fazer o dever de casa, né, como toda aluna, e fui buscar informação, principalmente de você, para a gente contar um pouco sobre a tua trajetória hoje. Helena, para quem não sabe, é da cidade do Lagoa de Roça, né, Helena? Isso. E mora aqui em Campina Grande tem um tempo. E nas minhas leituras que eu fiz, eu vejo que o início dela nas artes é um início bem interessante, que foi através do teatro amador, né? E nós vamos começar falando sobre isso, Helena. Em que ponto você decidiu na sua vida fazer teatro amador, ou na cidade? E se isso, de certa forma, teve alguma influência de sua mãe, que é uma artista, né? Trabalha com artesanato. Conta aí um pouco pra gente sobre isso. Novamente, né, agradecer pelo convite, Trajano. É sempre uma honra, né, falar de poesia, falar de arte como um todo, falar de educação também. E é uma honra para mim estar dividindo esse espaço com você, né, que é um ator assim que eu tenho um carinho muito grande, né? Tive o prazer, o privilégio de
de ver algumas peças suas atuando. Sou sua fã. Como você já disse, nós dividimos a sala de aula, né, no cursinho do ProEnem. E aí, minha trajetória, eu sou do Lagoa de Roça, né, morei muito tempo em Lagoa de Roça. Há mais de 10 anos eu moro em Campina Grande. Eu digo que Campina Grande é minha segunda mãe, porque foi quem me acolheu, inclusive como artista. E eu nasci na cidade de Esperança, né? Na maternidade de Esperança, mas eu morei durante mais de 20 anos em Lagoa de Roça, né? No município de Lagoa de Roça. Minha família é da zona rural e eu sempre fui aquela menina meio arteira, meio traquina. Né? Eu sou a mais nova de 6 irmãos, a diferença de idade é muito grande. De mim para minha irmã, né? A mais nova dos 5, nós somos a diferença de 7 anos. Então, enquanto eu estava vivendo minha infância, meus irmãos estavam vivendo a adolescência, a fase adulta. E aí minha mãe, né, era professora de artesanato. Hoje ela é falecida, mas era professora de artesanato aposentada. E eu cresci, né, me envolvendo aí com artes. Eu lembro que quando eu era pequena, né, ela trabalhava com corte e costura e tricô, bordado, né, crochê. E eu fazia roupa para as bonecas, né? Então, minhas bonecas todas, elas não tinham... Eu arrancava os cabelos e fazia os buracos na cabeça das bonecas para colocar a peruca, né, aplique, para colocar aplique na cabeça das bonecas, inventava umas roupas assim. E minha mãe, ela sempre me deixou muito à vontade em relação a isso, né? Eu sempre fui muito diferente dos meus irmãos, das minhas irmãs. Então, nós somos 4 mulheres, minhas outras irmãs foram educadas, né, e cresceram preparadas para o casamento, para o matrimônio, para aquela vida do lar, e eu não. Eu queria ser do mundo, né? Eu queria ser artista. E minha mãe, ela sempre via isso. E aí ela me incentivava também, era quem produzia nossas roupas. Então, aos 15, eu sempre dancei quadrilha, né? Aos 15 anos, eu fundei o primeiro grupo folclórico de dança em Lagoa de Roça. Mas era uma dança meio teatro, assim. Eu não sabia mais, não sabia muito o que eu queria da vida, mas eu queria ser artista, né? E era minha mãe quem confeccionava nossas roupas. Assim, nós éramos um grupo acho que eram uns 10, mais ou menos. Eram todos adolescentes da mesma idade. E era minha mãe, ela quem confeccionava nossas roupas. E nós fazíamos, porque aí a gente não tinha custo, não tinha patrocínio de nada, né? Então, a gente fazia rifa para comprar material para fazer as roupas, né? Eram umas roupas feitas de estopas, mais aquelas estopas mais brilhosas, e era minha mãe que costurava. Depois, né, eu mais tarde, né, eu fui contratada pela prefeitura para trabalhar com o grupo da melhor idade, aí eu já pude, né, colocar números de música, de teatro, mas eu sempre gostei muito do teatro amador, é tanto que nas minhas aulas, né, eu sempre procuro me caracterizar, né, fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção. Mas eu não sei, assim, se eu teria como é que eu posso dizer? Uma, uma linha fixa para dizer, não, eu sou poetisa, né? As pessoas me nomenclaturam como poetisa, né? Eu gosto mesmo é de aparecer, porque eu acho que as pessoas elas precisam muito, né, de uma mensagem positiva, uma mensagem de alegria. Eu acho que tanto independente se você é ator, se você é poeta, né, mas a classe artística no geral, ela tem essa capacidade de transmitir muito uma mensagem, seja pelo riso, seja pelo verso, né, seja pela escrita. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de comunicação. Então, eu acho que foi a maneira que eu encontrei. E você falou uma coisa interessante aí, que é a questão de a gente ter espaço e mecanismo para mostrar o que a gente produz, né? A nossa arte. Mas isso é verdade. Todo artista, ele gosta de aparecer mesmo. A gente precisa disso.
e seja relacionado a qualquer tipo de arte. Estar em sala de aula, além de um grande desafio, nós que somos professores sabemos disso, também é um feito artístico. E aí é muito interessante quando você coloca isso no teatro amador, porque o teatro amador ele representa aquele teatro de garra, né? Aquele teatro de fazer. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre como foi esse seu trabalho de teatro amador lá na sua cidade. Então, como eu disse, a gente fundou esse grupo que era um teatro meio misturado com dança, né? A gente dançava chachada, a gente fazia, mas sempre antes das músicas, a gente, as quadrilhas de hoje aderiram, né? Que é aquela parte mais de teatro, né? Sempre contam uma história antes de dançar. Então era muito bacana. Depois, né? Todos nós fomos seguindo nosso caminho. Hoje o pessoal não segue mais. Só tem uma moça e um rapaz que começaram a dançar hip hop depois, mas a gente foi se dissipando assim. Mas é muito bom, né, relembrar. A gente, de vez em quando, a gente se junta assim, relembra, porque foi um momento de muito crescimento também, né? Nós não tínhamos patrocínio, como eu disse, né? Nós éramos adolescentes que éramos incentivados apenas pela escola, aquilo. Então, como eu já disse, nós fazíamos rifa para fazer nossas roupas, né? A gente se inscrevia, a gente mesmo se inscrevia nos festivais e viajava, e era uma coisa de louco. Eu me lembro, como se fosse hoje, nosso lanche, nossa merenda era cuscuz com salsicha, que já era Olha, a mãe de um dos dançarinos, né, que fazia nossa marmitinha. E, e assim, é, foram essas pequenas conquistas, né? Essa pequena independência que a gente foi conquistando, que foi nos ensinando a ter valores morais, né? Questão de convivência. Então, foi uma experiência muito válida, que depois, né? Eu já maior de idade, eu comecei também a fazer rádio amador. Então, com Basílio Neto, que hoje é um locutor um, bem aceito aqui em Campina Grande. Então, tive um dos primeiros programas de rádio reconhecido, porque até então também fazia rádio, mas era rádio comunitário, então era uma coisa muito restrita. E depois dessa época de música, de dança, de teatro, tudo, né, quando eu completei 18 anos, a prefeitura assinou meu contrato e aí eu comecei a trabalhar propriamente com teatro, com dança, de maneira mais efetiva, né, mais reconhecida. E foi quando eu recebi o convite de Basílio Neto para fazer um programa que era Cidade.com na Rede Esperança, aos sábados. E a gente também fazia essa coisa meio de teatro no rádio. Então era uma coisa assim, era um mundo que estava se abrindo para mim. E aí tiveram outras conquistas a partir daí. E aí foi abrindo assim um leque que eu não sei mais, digamos, hoje da aula, né? Eu sou professora de língua portuguesa, né? Mas eu não sei dar aula sem, por exemplo, falar em literatura, sem interpretar alguma coisa, né? Porque eu acho que o personagem, né? Ele tem essa demarcação, né? Literária. Quando você conta uma história, por mais que a história seja trágica ou seja cômica, a partir do momento que você pinta o rosto, né, que aquilo marca a vida do aluno ou de quem está escutando do outro lado. Porque a imagem, né, ela é muito, muito marcante na nossa vida. Então, eu acho que o que começou lá de brincadeira, né, em 2000 cocada, né, foi muito válido para a minha vida, não só profissional, mas para a minha vida também particular, porque eu aprendi muita coisa com isso. ótimo. E é justamente isso que eu sempre falo aos meninos que resolvem fazer teatro. Não só teatro, mas qualquer modalidade de arte. A arte, ela além de transportar a gente para esse mundo de imaginação, ela nos torna pessoas melhores.
Eu creio que esse é o principal dever da arte, é transformar a gente em pessoas melhores, pessoas com ciência, pessoas que refletem sobre a realidade aí que nós estamos expostos todos os dias. Eu quero só registrar bem rapidinho a presença de algumas pessoas que estão aqui. Quero agradecer a todos que já estão aqui pelo live. Hoje eu estou entrevistando a professora de língua portuguesa, também artista que trabalha com algumas modalidades de arte, a professora Helena Cardoso. Quero registrar a presença de Valdênio Brasil, em especial, que é uma pessoa que sempre está divulgando o Trajano Arte Entrevista, o poeta Silei Silva, que está fazendo a arte do nosso programa também, e todos que estão aqui online, sejam todos bem-vindos à nossa live. E você situar aí a questão da rádio, que é outro universo incrível, né? Você teve essa experiência em rádio. Você fazia espécie de novela de rádio, era isso? Isso, Trajano. Na verdade, eu comecei no rádio aos 16 anos. Lá naquele comecinho que eu contei, né? Que eu já fazia teatro e dança amador. Eu comecei também uma rádio comunitária na cidade de Lagoa Seca, a convite de um locutor. Eu fui fazer uma participação da escola lá, teve um concurso lá de uma redação. E aí, esse locutor disse que minha voz era muito bacana para o rádio. E aí me convidou para ficar fazendo o programa com ele aos domingos. Mas era uma coisa muito amadora mesmo. Não tínhamos patrocínio, não tinha salário, não tinha nada. Eu ia para ganhar fama. Mas era muito bom. E aí, depois, né? Com algum tempo depois, já morando aqui em Campina Grande, já tinha alguns contatos com poetas, com tudo, eu conheci Basílio Neto através de Teão Lima, que também é poeta, e Basílio me convidou para fazer com ele um programa. E aí eram uns 5. Eu era a única mulher e tinham mais quatro marmanjos comigo. E aí eu era a queridinha, né, dos meninos, assim, eu tinha aquela coisa muito muito próxima de irmão, era a mais nova de todos, então a caçulinha. E aí a gente fazia rádio, novela. Era um programa muito bom, porque a gente dava informação, a gente comentava sobre tudo que estava acontecendo no mundo, as notícias, né? E a gente tinha essa brincadeira da novela, né? Da rádio novela. E, inclusive, um dos nossos locutores era Bill do Megafone, não sei se alguém de vocês conhece, que na época também morreu tragicamente. Mas foi muitas oportunidades que eu tive e agradeço assim demais à vida, a Deus, ao destino, ao universo, porque, como você disse, Trajano, a arte ela nos permite muitas coisas, inclusive a gente refletir sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente reproduz para o outro, né? Então, a gente que está aqui na frente de uma câmera, na frente de um microfone, a gente tem um poder muito grande nas mãos, né? Em sala de aula também. Então, nós somos exemplo para muitas pessoas. Então, nós somos exemplo de riso, nós somos exemplo de reflexão. E isso, a arte, ela me ensinou, né? Hoje eu dizia, a maturidade me ensinou muita coisa, mas a arte também me ensinou muitas outras. Né? A hora de calar, a hora de falar, a hora de esperar, né? E a hora de ser aquela sementinha que às vezes a sociedade precisa para pensar, para refletir sobre determinados assuntos. Né? Então, a gente tem esse dever, essa incumbência aí, é muito, muito bacana, muito salutar. A gente não tem noção aliás, a gente tem noção sim, da responsabilidade que nós temos em mãos ao assumir uma sala de aula. Quer queira ou não, você vira referência para algumas pessoas. A gente marca a vida dessas pessoas, né? E, de certa forma, a gente acaba sendo responsável, às vezes, por tomada de decisões de muitas dessas pessoas. E a arte, eu também utilizo muito, bastante a questão da arte em minhas aulas, principalmente quando nós estávamos na modalidade presencial, e é como eu costumo dizer, que é dar aula de verdade, sentir o calor dos alunos, e é isso que nós queremos, né, Helena? Nesse momento é que volte o mais rápido possível
claro, voltar em um ambiente favorável, um ambiente que seja seguro para todos, né? Por isso que a gente tem que acreditar mesmo dias melhor. Você é uma pessoa muito presente nas redes sociais. Eu vejo isso sempre, muito Até presente no demais. Facebook, muito presente no Instagram, muito presente no Facebook. E, e a gente acaba sabendo muito sobre o outro, né? A partir das coisas que o outro posta, os pontos de vida, as decisões. E eu percebo, posso estar equivocado, eu percebo que a sua relação com a sua graduação, que foi, né, você terminou, né? Isso você já finalizou. Que foi Letras Português, lá na UEPB, a nossa querida UEPB, né? Saudades, inclusive. Foi muito intenso. Um casamento, digamos assim, muito intenso. Até o percurso que você passou para concluir o curso. E você, a gente conversando para preparar aqui na live, foi você que disse, não foi outra pessoa. Você disse que certa vez um professor, assim como os professores marcam a nossa vida de forma positiva, alguns às vezes marcam a nossa vida de formas não tão legais, digamos assim. E você disse que um professor certa vez disse que você não sabia declamar poesia, né? Que você não sabia declamar poesia. Eu não sei o nível, a forma como ele falou isso, mas ele disse, olha, desista que você não sabe declamar poesia. E, ao meu ver, posso estar enganado, e serviu de mola, né? Tem um autor que eu esqueci o nome agora, que ele disse que no fundo do meu poço existe uma mola. Isso, de certa forma, serviu de mola para você pesquisar e se aventurar e ter mais conhecimento com isso. Aí você entra no universo dos cantadores de viola, que é um universo incrível, que merece muito respeito, que é da nossa tradição. Conta aí um pouco para a gente como foi essa tua entrada, se quiser narra um pouco desse evento da universidade, como gancho, e conta aí como foi a entrada dessa questão de cantadores de viola. Né? Pronto, não vamos citar nomes. Não sei se o professor Claro, lembra hoje em dia, né? Hoje nós somos muito amigos. Não sei se ele lembra desse episódio, mas enfim. Eu pagava uma cadeira de literatura e era, era introdução à literatura e eu lembro que o primeiro trauma, assim, o primeiro carro foi aquele livro, Os Lusíadas, né? Então a gente teve me faz. a gente teve um seminário, você sabe, Trajano sabe mais do que eu, tanto quanto eu, Eu que fiquei com os tanto sei. Lusíadas é a Bíblia da língua portuguesa. E aí nós É, temos que estudar os Lusíadas, né, nos primeiros semestres do curso de letras. Primeiro que eu queria ser professora desde a quarta série. Na minha época era quarta série, hoje quinto ano. Que eu já queria ser professora de língua portuguesa, já com influência das minhas professoras. Enfim, quando eu cheguei na universidade e estava pagando essa cadeira de literatura, eu tinha um seminário para apresentar, que era justamente sobre um trecho lá dos Lusíadas. E eu, nervosa, não sei, enfim, não declamei direito o trecho lá. E eu lembro que era um professor, na época, muito Caxias. Hoje ele melhorou muito o humor, mas era um professor muito Caxias. E ele, no final da minha apresentação, ele disse: olha, eu tenho uma observação para fazer. Faça uma aula de declamação, porque você não sabe declamar. E aí aquilo me chocou demais, porque eu estava entrando na universidade, estava verdinha ainda. Então, foi o primeiro baque assim, que eu tive na universidade. E na época, eu tinha uma amiga que pagava cadeira comigo, Vanusa, né, que é pandeirista, também artista, aqui em Campina Grande. E ela disse: Helena, eu vou levar então para você conhecer quem sabe declamar, para você aprender e dar o troco na disciplina. E aí me levou, na época, para conhecer uma cantoria de viola, que até então, né, eu só ouvia falar, nunca tinha participado, nunca tinha ouvido, nunca tinha presenciado. E aí, nessa cantoria de viola, estava Zé Laurentino, que era amicíssimo de Vanusa, né? E Vanusa me apresentou Zezinho, e aí a gente começou, assim, uma amizade muito bonita. Que me ensinou as primeiras métricas, né? O que é que devia rimar com o quê, dentro do mesmo campo semântico. Então, foi quem foi me dando as aulas ali de poesia. Eu tive a oportunidade de, nesse meio poético, né, namorar com um poeta, que foi quem
me incentivou e me jogou assim no mundo poético. Eu lembro que numa cantoria, né, numa apresentação de um CD de Zé de Cazuza, lá no restaurante Mororó, eu fui, né, para prestigiar, porque esse meu namorado na época era quem apresentava os festivais, era quem fazia toda a recepção desse mundo poético. E eu ia, né, para a namoradinha. E aí ele disse, Helena, hoje você vai se apresentar. E eu, como assim eu vou me apresentar, né? Nessa época eu já fazia rádio. Ele disse, não, sua voz é muito bacana, muito boa. Você tem uma presença de palco, assim. Então, você hoje vai se apresentar. E eu, como assim? Eu não sei declamar, não sei fazer nada. E ele disse, não sei, olha, arrume aí alguma coisa para você declamar. E eu lembro que a única coisa que eu sabia decorar na vida era, um poema de Zé da Luz chamado A Cacimba, né? Sim. E eu fui, com a cara e a coragem, declamar a Cacimba. Nesse evento, né, tava a imprensa campinense e estavam alguns colegas de rádio e tudo mais, e aquilo se espalhou, a notícia, né? Eu fui lançada ali, poetisa, sem saber absolutamente nada, só sabia um poema decorado. E aí pediram a minha presença num outro evento que ia ter na outra semana. E assim, eu lembro que ele disse, pronto, agora é com você, vá-se embora. E aí eu tive que começar a estudar, porque para quem acha que ser poeta, né, é só rimar café com pão, mas não é. Você tem que estudar, você tem que saber de eventos históricos, porque para fazer verso, de acontecimentos, o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, em tempo real. Então, você tem que estudar história antiga, geografia, enfim. E aí eu comecei a estudar, e foi quando o Zé Laurentino começou a me dar aulas, né, de métrica, de verso. Ó, você tem que se declamar assim. Então, se um verso parar aqui, mesmo não tendo pontuação, mesmo não tendo vírgula, tem a questão da entonação da sua voz. Então, um verso de sextilha, que são sextilha, que são 6 linhas, né? Você declama de uma maneira, o de 10 você declama de outra. E foi acontecendo. Depois dessa apresentação, foram surgindo outras. Na época, um ano depois, nós estávamos com um espaço no maior São João do mundo. Então, nós tínhamos um espaço que chamava Recanto da Poesia, no São João de Campina Grande. Então, eu me apresentei em Caruaru, em outras cidades aqui, tanto da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, outras cidades do Brasil, mas esses pontos, assim, todo final de semana a gente tinha apresentação. E era muito bacana, porque eu tive a oportunidade de conhecer outras culturas, né, outras pessoas, vivi financeiramente, inclusive, 5 anos dessa profissão, né? Me tornei poetisa registrada de carteirinha, como diz a história, tanto no Clube do Repente, que era coordenado por Hiponax Villanova, quanto na Casa do Poeta, que era coordenada por Tião Lima, né, pai de Basílio Neto. E viajei o Brasil inteiro, recebi 2 premiações, que inclusive eu estou de mudança, estava procurando as premiações para mostrar, mas recebi 2 premiações como poetisa mulher, né, que na época nós tivemos uma abertura assim enorme, porque era um universo meramente masculino, e aí eu surgi assim das cinzas como a Fênix, né? Uma mulher poetisa que descaracterizava na época todo aquele cenário da cantoria de viola, que era vista como algo matuto, algo do interior. Então, eu sempre subi ao palco, por exemplo, de salto alto, maquiada, né? Então, tinha essa nova roupagem para a cantoria de viola. Então, é um orgulho muito grande para mim. Né? Na mesma época, foram surgindo outras poetisas, e depois disso, né, como eu falei recentemente para o professor Edson Tavares, numa entrevista que eu dei, eu me sinto muito honrada, porque foi a partir daí
né, que outras mulheres foram criando coragem e dizendo, não, a gente também pode. Então, na mesma época, surgiu Mariana Teles, que é hoje uma grande poetisa conhecida nacionalmente, né? Belinha, que é das Severinas, e, enfim, outras e outras poetisas que hoje estão e são, obviamente, muito mais conhecidas do que eu, porque até depois, né, de 5 anos, eu fui me afastando um pouquinho, foram surgindo outras prioridades na minha vida, e aí eu fui me afastando um pouquinho dos palcos. E aí, esse pessoal que se sentiu impulsionado foi levando. Então, é muito gratificante você ver que, de certa maneira, você abriu, né, portas para esse universo, né? Hoje, as mulheres na cantoria de viola, elas têm um espaço muito maior, que foi surgindo lá em 2008, 2009, quando eu comecei. Então, nós temos hoje poetisas muito novinhas, inclusive, né, que estão perpetuando aí esse legado. Então, é muito bacana. E você fala algo bem interessante, que é a ocupação desses espaços por uma mulher, que são espaços que a nossa cultura Sim, ensinou que são espaços de homens. A rádio, por exemplo, é um espaço bastante masculino. O universo da música popular brasileira é um espaço muito mais masculino, dos cantadores de viola, e você fala dessa ocupação. É sempre que eu posso aqui também, no meu quadro, eu faço indicações, e você falando sobre a rádio, essa questão da ocupação de uma mulher no espaço, eu não sei se você já assistiu, eu lembro de uma série chamada Coisa Mais Linda, que é uma série que se passa nos anos 50, e vai mostrar isso. A personagem, a atriz Mel Lisboa, ela vai mostrar isso. O que era uma mulher ocupando o espaço de uma rádio que era totalmente masculina, e ela vai lá e dá o nome dela, e mostra que a arte ela possibilita isso. Já que você fala dessa ocupação da mulher no espaço, a arte é um universo maravilhoso, mas a arte transforma mais. A arte também está sujeita a pessoas que reproduzem preconceitos e reproduzem pontos de vista que não são interessantes. Por esses espaços que você ocupou, você fez o seu trabalho, você percebia, existia o machismo, o patriarcalismo, como é? Isso te afetou de alguma forma? assim, Trajano, eu não sinto, eu acho que é até engraçado e vai ser muito ousado da minha parte dizer, eu não sinto machismo na pele, porque eu sempre fui muito liberta nesse sentido e muito impositora do meu lugar. Então, como eu disse, né, eu sempre ocupei. Quando eu narro, por exemplo, que na rádio nós éramos 5, mas eram 4 meninos e eu era menina. Mas eu me impunha, né? A gente tinha a questão do respeito, né? Eu ocupei também um cargo público em que eu era a única secretária na época, mulher. Então, isso também eu me impunha. Então, a questão de ser poetisa naquele universo masculino, eu sempre me impus, né? Eu sempre deixei claro, né, que o respeito é mútuo, independente do sexo, do gênero, enfim. E mas eu lembro que no início, né, todo mundo ficava assim, me olhando o que é a bonequinha, porque na época eu não era essa pessoa que estou aqui hoje, né? Parecia uma bonequinha de louça, a pele estava melhor. Então, acho que o pessoal ficava me olhando assim, o que é que aquela bonequinha está subindo ali no palco para fazer? E no início, eu sei que eu era vista apenas como a namoradinha, né? Assim como depois que eu namorei outros artistas também, e a, a sociedade ainda não me conhecia como um artista, né? Tinha essa questão, é a namorada de fulano, né? Então, acho que me viam assim, mas depois puderam ver a competência, né? Assim, porque mesmo afastada, é engraçado, mesmo afastada dos palcos, ainda me chamam de poetisa, ainda eu tenho essa patente, né? E as pessoas ainda acreditam no meu trabalho. Eu tenho, por exemplo,
o canal do YouTube, que nós temos mais de 7 mil seguidores. Foram seguidores que foram conquistados, assim, não é que explodiu a Helena Cardoso, não. Foram seguidores que foram conquistados ao longo do tempo. E, inclusive, seguidores que vêm me acompanhando desde 2009, né? Tem o pessoal do Facebook, que são assíduos, assim. E quando você fala de rede social, por exemplo, eu já fui muito reclamada por orientadores, por muita gente. Não expõe a sua vida demais, né? Dizem que eu exponho minha vida demais. Mas eu acho assim, pela profissão que eu ocupo, pelo que eu escolhi ser, né? Eu escolhi ser artista. Então, quando você escolhe estar na mídia, ser uma pessoa pública, de certa maneira você está abrindo as portas, né, para tornar a sua vida particular também pública. Então, você deve uma satisfação até pelo que a gente estava comentando antes, né? Você é exemplo para outras pessoas. Então, eu não tenho, por exemplo, nenhuma vergonha, nenhum tabu de falar sobre minha sexualidade, por exemplo, sobre as coisas que eu conquistei, os espaços que eu travei. Eu falo disso em sala de aula. Meus alunos estão aqui, né, já comentaram aqui que estavam aqui presentes. Então, meus alunos sabem que eu falo, eu quebro tabus em sala de aula, né? Eu falo sobre os espaços femininos, por exemplo, levando o meu exemplo como poetisa, mas também falando que a mulher pode ocupar espaços que eram meramente masculinos, masculinizados. Falamos sobre estupro, sobre gravidez na adolescência. Então, minha vida, meu espaço, assim, eu digo que eu não tenho vida particular, né? Justamente por isso. Porque, como eu já disse, né, a gente é exemplo para muita gente. Então, à medida que eu sofro, por exemplo, um estupro, né? E eu me calo, eu me silencio, eu, de certa maneira, vou ser culpada por outras mulheres, outras adolescentes, outras pessoas que sofrem aquilo também e que, pela sociedade, elas são obrigadas a ser silenciadas. Então, à medida que eu, né, como uma pessoa que estou na mídia, que estou à frente de uma rede social, eu abro o debate, a discussão para aquilo, por mais que eu esteja mostrando o meu ponto de vista, a minha opinião, mas eu abro espaço de fala para as vítimas, né? Então eu tenho exemplos, só assim, fugindo um pouquinho Fica à da sua vontade. pergunta. Mas eu tenho exemplos de alunas, por exemplo, ano passado, que eu levando essas discussões para a sala de aula, numa aula de literatura, né? E a gente acabou fazendo uma roda de conversa e surgiram depoimentos, né, de violência doméstica, das mais variadas possíveis, assim, que você se choca, mas ao mesmo tempo você se sente aliviada, porque à medida que você abre aquele espaço, né, e você diz, você vai ter agora uma pessoa que lhe apoie para você fazer uma denúncia, para você não se calar diante disso, é uma vítima a menos. Então, eu digo isso na minha monografia, por exemplo, que é voltada, aliás, todos os meus estudos, né, tudo que eu falo, que eu faço, é voltado muito para essa questão feminina. Então, na minha monografia, por exemplo, eu digo isso, né, que eu poderia ser apenas um número na estatística, mas eu optei não ser, eu optei fazer a diferença. Então, a dançarina que começou fazendo teatro amador, que se tornou professora, além, acima de tudo isso, ela é um ser humano. Então, eu tenho uma responsabilidade também como ser humano. Então, nem sei mais qual era a pergunta, mas enfim, é isso. Mas é justamente isso, Helena. Você toca num ponto muito importante aí, que eu sempre reflito sobre isso. Isso já incomodou bastante, essa questão da nossa vida pública. Ora, além de ser professor, se você já trabalha no universo de arte, você tem que estar preparado para isso. A sua vida não é sua mais apenas. Você, de certa forma, é um painel. Você está exposto ali.
E por muito tempo, assim como você também já passou por isso, creio eu, por muito tempo, teve um tempo que eu me incomodava com isso. Mas eu comecei a perceber que existem duas formas de você expor sua vida. Não sei se você concorda comigo. As pessoas, quando você expõe o seu dia a dia para levar as pessoas a refletir, as pessoas percebem o comprometimento na sua fala. Então, coisas que poderiam ser absurdas e outras pessoas postassem nas redes sociais, com você se torna um canal, para que as pessoas reflitam sobre isso, para que as pessoas discutam sobre isso. E é importante as pessoas saberem disso. Nós, educadores, antes de tudo, nós somos agentes sociais. Somos pessoas comuns. Somos pessoas que passam pelos mesmos conflitos, que passam pelas mesmas dores, que passam pelas mesmas necessidades de expressão, necessidade de estar presente. Assim como as artes, a universidade também é uma jornada incrível. Só quem sabe é quem vive, só quem sabe é quem viveu aqueles 8 semestres ali, de muita lágrima, de muita risada, de muita coisa boa, de muita história complicada, né? E a gente compactua da mesma universidade, que é a UFB. A UFB, se vocês tem um carinho muito especial por aquela nossa casa, carinho muito especial, a UFB me proporcionou muita coisa e creio que para você também. Agora, vem cá. Qual a importância do curso de letras não só para a sua formação, mas de que forma o curso de letras tem uma importância para o ser, Helena? O ser social, Helena. Eu acho que isso, Trajano, a questão da reflexão, sabe? Eu entrei no curso de letras, em 2008 e terminei em 2020. Então, passei mais de 12 anos no curso, né? 12 anos. Apenas. Porque durante esse trajeto eu tive que fazer escolhas, né? Eu tive que optar em trabalhar e estudar. Então, muitas vezes eu tive que optar por trabalhar ao invés de estudar. Então, tranquei o curso, atrasei o período, enfim. Mas eu acho que essa reflexão, né? O curso de letras é um curso muito bonito pelo tanto que a gente lê, mas pelo tanto que a gente tem a oportunidade de refletir nessas leituras. Então, eu me descobri no curso de letras. Como eu disse, né, eu sempre sonhei em ser professora de língua portuguesa, pela influência de outros professores. Tive esse pequeno né, índice desmotivado aí da questão da declamação, mas depois eu me encontrei quando eu comecei verdadeiramente a ler livros teóricos, a fazer pesquisas, a me aprofundar, né, sobre essa temática que eu tanto gosto, que é a questão feminista e feminina. E foi lendo, né, foi pesquisando, fazendo essas minhas pesquisas, que eu fui me encontrando. E fui percebendo que o curso de letras é muito mais do que você estudar para ser professor de língua portuguesa, né? Você estuda para ser professor de língua portuguesa, mas existe um leque, você também sabe disso, existe um leque ali de oportunidades, né? Que alguns, como você, por exemplo, fixam e enveredam aí pela questão literária, mais voltada para o teatro. Tem outros que já estudam mais essa questão de tradução, de interpretação, de intérprete, né? Enfim, e eu optei por essa carreira mais pensadora, mais reflexiva. Apesar de que eu gosto muito dessa questão de teatro, de dança, dessa questão artística, mas tudo meu, mesmo artístico, eu tento trazer a reflexão sobre a questão feminina mesmo, sobre a questão da mulher na sociedade. Meus programas, por exemplo, né, eu vou ser a poesia aos domingos, eu sempre brinco, né, que é bom roer, não sei o quê. Então, eu faço o papel da mulher que sofre por amor, que é incompreendida, mas, ao mesmo tempo, eu trago reflexões sobre isso, né, mesmo brincando, mesmo... Então, nas minhas postagens no YouTube, né, eu sempre procuro também trazer essas questões. Então, eu sempre dou voz também às mulheres, às poetisas que são desconhecidas. Então, assim, eu acho que o curso de letras, ele, além de me formar, né, de me dar uma profissão, ele me deu
aparato técnico para refletir sobre quem eu sou na sociedade, sobre o meu papel como ser humano, principalmente, e como mulher, né? Não, se não fosse o curso de letras, eu não teria preparação para falar sobre o universo feminino. Sei. Isso mesmo. O curso de letras é um leque incrível. Quando algum aluno chega para mim e diz, professor, eu quero fazer letras. Eu disse, olha, desconstrua tudo que você imagina sobre o que é fazer letras. E você vai chegar lá e você vai aprender regras gramaticais apenas, ou que você vai aprender características de movimentos literários. Desconstrua isso. Você vai aprender, primeiramente, a pensar a sociedade através de diferentes épocas. E o curso de letras é um leque de oportunidades. É um curso muito bonito. Nós somos sujeitos, somos suspeitos de falar isso, mas é um curso muito bonito que abre várias possibilidades. Alguma experiência de sala de aula que marcou? Sei que foram muitas, mas que tenha na tua lembrança aí um trabalho que você fez. Eu já vi algumas coisas suas. Um trabalho que você fez que você pode dizer, caramba, esse trabalho me marcou bastante. Teve alguns, mas eu posso contar um recente. Além das partes engraçadas, as partes cômicas, tem sempre aquela parte que emociona, né? Então, o ano passado eu estive como professora substituta em escola da rede estadual e foi muito bacana, assim, no final do ano, quando eu tinha duas turmas de terceiro ano, e aí quando teve o Enem, todo mundo, né, passou, aquela coisa toda. Graças a Deus, meus meninos tiraram nota boa na redação, né, para marcar bem assim, né, porque eu era a professora queridinha e tudo mais, então ainda bem que eles não me decepcionaram. E aí uma aluna chegou para mim e disse, professora, eu vou fazer. Eu coloquei a opção para... Aliás, ela só deixou quando passou aquela etapa de fazer as inscrições e tudo. Quando ela passou mesmo, aí ela mandou para mim o resultado. Ela disse, olha, professora, eu passei para letras português. E eu vou fazer letras português por sua causa. Então, assim, eu me arrepio quando eu falo, porque é uma coisa muito gratificante, né? Você vê que seu exemplo... Aí ela dizia, eu quero ser igual a senhora, né, em sala de aula. Porque em sala de aula eu conto piada, né? Eu falo da minha vida. Então, eu trago exemplos para a gente discutir, para a gente debater da minha vida, né? Falo sobre namorado, namorada, falo... Então, me travisto, de vez em quando eu apareço travestida, assim. Então, por exemplo, nas aulas de literatura, eu me visto de cigana para falar da Cartomante de Machado de Assis, né? Eu vi. Então, é muito gratificante quando um aluno diz, né, professor, eu vou fazer tal curso por sua causa, né? Eu vou fazer porque eu quero ser como você, assim. Então, eu acho que isso é a maior vitória que alguém pode ter na vida, é uma pessoa seguir aquela profissão porque se baseia em você. Então, eu acho que esse é, assim, o maior exemplo que eu tive, principalmente recentemente. Marcou muito minha Incrível. trajetória. Eu acompanho algumas coisas que você faz, acompanho nas redes sociais, quando você faz trabalho com pontos. Acho isso incrível, essa questão de você usar o teatro como ferramenta de ensino. Por isso que a nossa live ela está intitulada dessa forma, o ensino e a arte na construção do conhecimento. Essas duas pontes que se ligam aí e que juntas produzem coisas incríveis, né? A gente sabe dos desafios que nós temos e sermos professores, principalmente diante da tecnologia, esse desafio de prender o aluno em sala de aula, né? Tirar esse aluno não apenas do universo da internet e fazer ele prestar atenção em sala de aula. É o nosso maior desafio hoje em dia, é que o aluno não perca o interesse pelo que está sendo ensinado ali. Como é que a gente encontra a Helena no YouTube? Helena Cardoso. Você coloca lá Helena Cardoso no YouTube, deve aparecer. Ou então poetiza Helena Cardoso, vai abrir vários vídeos. A partir dos vídeos você clica lá no. Você tem um canal, né? Isso, meu canal. Você tem um canal. Sim, Diz aí o nome do canal. O canal do YouTube tá com o nome, Não, Helena Cardoso. Mas aí você colocando Helena poetisa Cardoso. Helena Cardoso, aparece um monte de vídeo. E aí, a partir do vídeo, você pode seguir o canal. Você lança vídeo toda semana, é isso? Não.
Como é? Tento. É, eu passei um tempo assim, sem colocar toda semana, né? Inclusive, eu tenho o programa aos domingos no Facebook, que é o Eu, Você e a Poesia, que aí depois do Facebook, né, eu transfiro para o YouTube. Agora está sendo semanalmente, porque o Eu, Você e a Poesia está sendo semanalmente. Mas antes, quando a gente Para te estava acompanhar, parado, aí era para te só. acompanhar, Oi? para te acompanhar ao vivo no Facebook, aos domingos, o horário. Domingo, às 8 horas da noite. Competindo com o Eu, você e a, Faustão, competindo com o Fantástico. eu, você e a poesia. Muito bem. Gostou. Mas Ok, Helena. a gente tem outro grupo, o Trajano também, inclusive, fica aí o convite para todos os artistas que estão assistindo a live, né? Nós temos um grupo aberto no Facebook chamado Cultura na Veia. E aí, esse grupo, todos os artistas, poetas, dramaturgos, né? Inclusive Santana, o cantador, tá lá. Então, todo mundo que é movido à arte, né, tem aquele espaço de compartilhar seu trabalho, aí os outros comentam, também espalham, porque é um canal de divulgação. No meu canal do YouTube, eu não compartilho apenas coisas minhas, né? Eu compartilho trabalhos também de outros colegas, principalmente voltados para a questão de música e de poesia. Então, eu faço minha interpretação e posto lá. Mas aí o Cultura na Veia, que é um grupo do Facebook, é aberto, é uma coisa mais ampla e abrange teatro, dança, música, enfim. Maravilha. Então, tem várias formas aí de você encontrar a Helena. Tem o Cultura na Veia, tem eu, Você e a Poesia, né? Isso, ao domingo. E isso aos Tem o canal do domingos. YouTube dela, Helena Cardoso. E é isso, é construir laços, principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo. Construir laços para divulgar o trabalho dos artistas. É necessário isso, né? Uma arte que esteja aberta. Isso foi um dos maiores intuitos de eu criar esse quadro aqui, aos sábados de 15 em 15 dias, trazendo a entrevista, para a gente mostrar que Campina Grande e região tem artista que produz, tem artista que ama isso que faz. Então, já que a gente está falando de poesia, já que a gente está falando de literatura, tem gente dizendo, cheguei tarde, mas cheguei. Professora Cris, seja bem-vinda. A professora Sandra está aí também, uma colega de trabalho minha. O teu momento, Helena, deixa um momento aberto aí. Se você quiser declamar alguma poesia que você gosta, fica à vontade. Pronto, para não fugir da minha temática, né, que é sempre essa de sofrimento, de roedeira, de amor, tem um E quem não poema. gosta? Por incrível que pareça, né, os meus, assim, que eu escrevo, né, mas aí, daí o título também poetiza, eu escrevo, mas aí eu não tenho esse dom. Eu, por exemplo, eu faço repente, né, mas eu não faço de maneira falada, eu só faço de maneira escrita. E eu tenho a facilidade de decorar e declamar poemas e trabalhos de outros colegas. E os meus, assim, às vezes, quando eu me deparo com uma coisa minha, não, será que fui eu que escrevi? Mas, enfim, o que eu vou declamar, para a gente finalizar, é um poema que tá, assim, é minha cara registrada, né? Todas as minhas lives eu acabo com esse poema, porque é um poema que é muito significativo na minha vida. É do poeta Zé Adalberto, que é um poeta do Pajeú pernambucano, que me teve a oportunidade, eu tive a oportunidade, né? Ele fez esse trabalho para dois cantadores de viola gravar num CD. E aí, quando eu conheci lá em 2009, não era na época ainda de WhatsApp, né? A gente trocava e-mails, né? Eu tive o prazer dele fazer duas estrofes. É um trabalho extenso e aí é um cordel, né? E aí ele fez as duas últimas estrofes exclusivamente para eu declamar, né? Mas assim, resumindo, o poema tem como tema uma carteira e o namoro acabou, mas enfim, a foto da carteira é o que relembra todo o arremate desse amor. E diz assim o poema: seu veículo de amor ainda cabe na garagem do peito que era seu. O chassi do seu corpo está no meu, se eu tentar alterá-lo, o mundo sabe. Não existe paixão que não se acabe, mas amor não possui limitação. Vai além das fronteiras da razão e o que eu sinto por ela é sem fronteira. Retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. Da carteira, eu tratei de dar um jeito
de tirar sua foto de olhos vivos, mas não pude apagar os negativos que ficaram gravados no meu peito. Junto à lei, nosso caso foi desfeito e a igreja anulou nossa união. Mas do peito eu não tenho condição de tirar seu amor por mais que eu queira. Retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. Seu retrato foi todo incinerado, mas até na fumaça deu para vê-la. Não há nada que faça eu esquecê-lo e eu nem sei se por ela sou lembrado. Meu desejo ainda está contaminado pelo vírus da sua sedução. E junta médica não faz intervenção se souber que a doença é roedeira. Retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. Esse meu coração só pensa nela. Apesar de bater no meu reduto, sempre 20 pancadas por minuto. São as 20 por mim e as 100 por ela. Eu com raiva rasguei a foto dela, mas amor não se rasga com a mão. E se vontade rasgasse em gratidão, no meu peito soltava a pedaceira. Retirei seu retrato da carteira sem tirar seu amor do coração. Poeta Zé Adalberto. Eita! E aí, para não Sofrimento faltar, bom. deixa eu só declamar um de Zé Laurentino, né? Já que Fica à tudo vontade. começou com Zezinho, tem um soneto dele chamado Amor Platônico, que também é muito declamado por mim. E aí a Cibele está aqui online, Cibele que é filha de Zé Laurentino. E aí fica que eu tive o prazer também de participar do livro dela recentemente, Nobelina, que é em homenagem também a um cordel de Zé Laurentino. Então, não é necessário me amares, é bastante deixar de ser amada. Minha musa, rainha, minha fada de cabelos de ouro e olhos de mares. Nos momentos de dor, de pesares, se sentires a alma angustiada, dar-te-ei meus poemas, meus cantares, só para ver-te feliz, reconfortada. Nada cobro de ti, sequer um beijo. Sacrifício de ti eu não desejo, quero só teu amor platonicamente. E se acaso me deres o direito de guardar teu amor dentro do peito, sou feliz e o sou imensamente. Que maravilha. Poesia é vida. Galera. Incrível. Vamos fazer um like só para você declamar o poema. Muito bom. Acabou ainda não, viu, Helena? Eu tenho Tá por certo, último Trajano. um quadro que eu peço aos convidados para, se for possível, respostas rápidas. Certo. Não pensa. Porque quando a gente não pensa direito para dar uma resposta, quando a gente pensa demais, às vezes, algumas perguntas, elas podem sair muito mecanizadas. Então, tira com emoção Vamos mesmo, lá. tira com amor que tem aí. É uma espécie de bate-bola aqui. Ter acesso à educação ter acesso à educação é a oportunidade de Crescimento. crescimento. Aí você pode desenvolver, se você quiser. Crescimento pessoal, crescimento social, crescimento psicológico, crescimento sentimental. A educação, ela abre fronteiras que inclusive, a gente desconhece. Verdade. O verdadeiro ensino é aquele que Aquele que ensina para a vida, que não só ensina coisas mecanizadas, né? Que não só ensina regras, mas que ensina você para a vida. Existem coisas que a gente aprende na escola, regras que a gente aprende na escola que a gente nunca vai usar na vida. Mas se você é professor e você está ali, você promove um debate, você promove uma discussão sobre alguma coisa, certamente tudo aquilo que você falar, nem que seja uma palavrinha, uma vírgulazinha, ela vai plantar a semente na vida de alguém. ótimo. Um livro. Eita! Meu Deus! Ai, não tem como pensar rápido em um livro. O meu, Muito bem, divulga aí o que livro. ainda Eu nem não foi sabia que você... lançado. Ah, pronto. Então, ok, fora o seu, um livro. Hã? Fora o seu, um livro. Eu acho que Nobelina de Cibele, né, que eu tive a honra de ler, fui a primeira a ler, ela me confiou esse trabalho de ler, de corrigir, fiz o pós-fácil, então foi um livro que marcou minha vida, porque também Nobelina foi o primeiro poema, assim, o primeiro cordel que eu ouvi alguém declamar e foi Zé Laurentino, e aí tem todo um significado. Então, Nobelina. Já pode dizer o nome do livro? Você vai O lançar? meu? Sim.
O título do O livro, meu Helena? tá sem livro, tá escrito, mas tá sem título, né? E tá sem custeio ainda para ser, para ser. Pronto, essa live vai ficar salvo. Quem quiser custear o Quem livro de quiser Helena, custear meu livro, olha. por favor. Um artista popular, um Um artista artista, popular. um artista popular, Zé Laurentino, claro. Dos escritores que marcaram tua trajetória de leitura, quem? Um escritor ou uma escritora? Simone de Beauvoir. Ó, muito intenso. Um poeta ou uma poetisa? Eita. Belinha, das Severinas. Eu quero um Brasil. Eu quero um Brasil diferente do que está, né? Principalmente que as pessoas elas reflitam sobre suas escolhas, né? A gente brinca aqui e tudo, mas a questão política é algo que precisa sim ser debatido, precisa ser repensado, né? Nós temos votado com o coração e não com a razão, principalmente. Então, eu acho que o Brasil ele precisa mudar, né? Precisa mudar e mudar realmente para melhor, né? Do jeito que está, não pode continuar. Certo, agora vem cá. Trocando em miúdos. A preço de hoje, felicidade para mim é Abdicação. felicidade para mim é Abdicação. Porque não porque existe felicidade sem você abdicar, né? Isso nas relações interpessoais e interpessoais. Você, aliás, sociais com o outro e do interior, né? Você não existe você ser feliz sem você abdicar de algo. Quando você é, convive com alguém, você tem sempre que abdicar de algo para que a convivência se torne melhor, né? A relação com a família, com o outro, em todos os sentidos, ela se torne melhor. E algumas vezes, para que você busque a sua própria felicidade, inclusive interior, você também precisa abdicar de muita coisa. Então, eu descobri isso da pior maneira possível, né, nos últimos meses. Mas, enfim, a felicidade, ela se resume em abdicação. Pelo menos para mim, né? Você tem que se poldar muito para que você se reinvente e se considere alguém feliz. certo. Helena, eu quero te agradecer muito por esse momento, por você esteve aqui presente na segunda edição do Trajanaf Entrevista. Hoje o Trajanaf Entrevista recebeu a minha amiga, professora, poetisa Helena Cardoso. Muito obrigado pela entrevista, por esse bate-papo muito legal. Ele vai ficar salvo no Instagram. Você que chegou já no finalzinho pode ver depois. E o Trajanaf Entrevista vai ao ar aos sábados, às 7 horas da noite, 15 dias por enquanto. Tem uma lista de pessoas aí que eu quero bastante conversar. Espero que essas pessoas aceitem o convite. E eu quero te agradecer muito. Obrigado por esse momento. E eu abro um espaço para as considerações finais. Agradecer também, Trajano, como eu disse no início da minha fala, é sempre um prazer falar de arte, falar de educação, falar, enfim, né, me amostrar na frente das câmeras. Então, é uma honra para mim ter sido a segunda convidada sua, estar fazendo parte dessa coisa maravilhosa, que você está abrindo esse espaço também para os artistas que, na maioria das vezes, não têm o reconhecimento da mídia, né? Nós vivemos em um ambiente, uma sociedade em que abre muitos espaços já para quem é reconhecido, para quem já está na mídia. Então, nós que temos algum tipo de canal assim, é interessante que a gente também faça valer esse espaço para outros, né, que não são tão reconhecidos, não são tão levados em consideração pela grande mídia. Então, você está de parabéns por esse espaço, né? Então, quero agradecer demais por quem esteve aí conosco durante esse tempo. Obrigado pela paciência, né, pela audiência. Convidar a todos, quem tem
Facebook. Então, acessem lá, me convidem. Eu acho que estou com quase 5 mil amigos, mas eu acho que ainda cabe uns. Então, aos domingos a live é aberta, né? Aos domingos, 8 horas da noite, eu vou ser a poesia. Canal do YouTube Helena Cardoso. Enfim, sigam aí nas redes sociais. Vamos espalhar poesia, alegria e roedeira pelo mundo. Então, só para finalizar, fica o agradecimento, o meu cheio de poesia. Um abraço apertado, obrigado pela companhia. Um beijo no coração e adeus até outro dia. Um beijo, Helena. E você que quer ter mais informações sobre arte, me segue no Instagram, @trajanarte. Eu volto segunda-feira com a Hora do Poema. Segunda-feira, às 8h30 da noite. Eu estou de volta com a Hora do Poema aqui no meu Instagram. Sinto convidados também para apreciar esses momentos da segunda, que é a Hora do Poema. O Trajanarte Entrevista agradece a presença de Helena Cardoso e volta sábado, dia 17 de julho. Por enquanto, eu estou fazendo de 15 em 15 dias ainda, com alguém que ainda estamos pensando aí, mas alguém que está, meu coração está pedindo bastante. Espero que essa pessoa aceite. A você o meu agradecimento, a todos vocês que fizeram parte. E nosso boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem, que é o mais importante nesse momento. Tchau, Helena.